professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, falou à CNN sobre os impactos na campanha após o atentado a tiros contra Donald Trump e também afirmou que isso pode aliviar a pressão contra Joe Biden pela desistência de sua corrida à Casa Branca por mais 4 anos. Vamos acompanhar. Da mesma forma que Trump vai ter um impulso na candidatura, a ameaça a um presidente também vai se transformar numa ameaça a Biden. É uma realidade. É o imaginário político entrando em jogo. Esse fato, de alguma forma, também vai, ao contrário do que pareça, solidificar e não aumentar as tensões em torno da candidatura Biden. Toda essa tensão num atentado contra Trump, trata-se de um atentado, foram tiros, né? Toda essa tensão desfoca, tira do foco a substituição, na mídia, tira do foco a substituição. Já tiraria porque a convenção republicana iria ter início. Um atentado como esse vai tirar ainda mais. Biden não está prejudicado por esse atentado, isso não há dúvida alguma. É isso, Américo, acaba tirando o foco porque foram as 2 semanas de terror de Joe Biden, ele sendo pressionado pelos próprios aliados, até pelo George Clooney, o ator, a deixar a disputa porque não estaria em condições mentais e físicas para seguir, já que tem aí uma idade avançada. As últimas falas de Joe Biden, esquecendo, trocando nomes, esquecendo ali pontos de discurso, sendo um pouco ali mais desatento a essas falas. Depois a gente teve um outro pronunciamento em que ele tentou desviar a atenção e tentou se concentrar mais, falar ali de uma maneira mais sem trocar, sem confundir os nomes para mostrar que está apto a participar dessa corrida eleitoral. O que o professor nos traz é que esse atentado contra Donald Trump pode tirar o foco e a atenção que estava concentrada em Joe Biden. Queria te ouvir sobre isso. Sem dúvida, essa questão dos esquecimentos do Joe Biden, da idade dele, vão ficar em segundo plano, pelo menos temporariamente. Não vai se resolver o assunto dentro do Partido Democrata, porque, como você lembrou bem, existem muitos, inclusive aliados do Joe Biden, que dizem que ele deveria desistir da corrida presidencial e abrir espaço para um candidato mais jovem. Lembrando que o grande problema aqui são as falhas ali, os lapsos do Joe Biden frequentes. Outro dia ele chamou, na sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin, disse que o candidato a vice na chapa dele era o Donald Trump e não a Kamala Harris. Então ele tem tem tido muitos lapsos, mas obviamente aquele debate que aconteceu na CNN há 2 semanas e meia atrás é que foi o ponto mais complicado para ele ali, porque ele teve uma performance muito ruim. Agora, não é que os problemas do Biden desaparecem, muito pelo contrário, ele vai ter mais um problema agora para lidar, porque a campanha do ex-presidente Donald Trump já está atacando diretamente o atual presidente, o Joe Biden, porque dizendo que é o discurso que ele adotou desde o início da campanha, um discurso de dizer que o ex-presidente Donald Trump está separado a qualquer custo, que teria levado a esse ato, que teria estimulado esse ato, o que obviamente não é necessariamente verdade. Isso precisa ser investigado, quais são as motivações que levaram esse jovem de 20 anos a fazer esses disparos contra o Donald Trump. Mas, na verdade, é mais um problema para o Joe Biden lidar e certamente o ex-presidente Donald Trump vai usar muito, como a gente vem falando desde o início da cobertura, desde ontem, vai usar muito as imagens, que são imagens icônicas, e vai atacar o ex-presidente Joe Biden direta e indiretamente. Além do que, isso vai reforçar
a posição do Donald Trump, que é uma posição, inclusive, que não corresponde necessariamente à realidade, de que ele é um perseguido pelo establishment, pelo sistema, pelas elites americanas. Isso não se comprova. Ele é um dos grandes bilionários dos Estados Unidos, tem muito poder econômico, teve muito poder político, já ocupou a Casa Branca. Ele é um político tradicional já, inclusive tendo ocupado o cargo mais importante da política mundial. Mas mesmo assim, ele continua se colocando como uma vítima, como um perseguido. E essas imagens e o fato dele ter sido o alvo de um atentado vão reforçar no imaginário aí dos eleitores trumpistas essa posição. Ele vai certamente explorar muito isso e o Joe Biden, na verdade, tem mais uma dor de cabeça para lidar, embora essa questão da idade, pelo menos temporariamente, vai ficar em segundo plano.